Olá pessoal, vamos dar agora início a mais um vídeo. Esse aí tem mais um relato pessoal meu, né? Meu nome é Fabiano Amaral e sou mais um internauta que fica de madrugada pesquisando sobre as questões da vida e suas complexidades. Já falei muito sobre a vida, gravei áudios falando sobre as complexidades. Tá tudo aí, vocês podem entrar no canal e ver. E agora eu vou falar sobre uma ramificação da vida, que são como vou dizer, os percalços que a gente tem que passar na vida e que muitas vezes a gente não conhece. A motivação, o porquê da gente estar passando por isso. Para isso, eu preciso usar um relato pessoal. Eu preciso dizer, já falei isso nos outros vídeos, que eu sou diagnosticado como depressivo. Eu tenho um transtorno depressivo. Isso desde criança. À época, os meus pais nada puderam fazer. A depressão não era encarada como ela é hoje. Ela não se conhecia a depressão em termos de medicina conforme ela é conhecida hoje, inclusive formas de tratamento. Além do que, a depressão é uma doença que até hoje, assim como no passado, e assim como é até hoje, a depressão é uma doença que sofre preconceitos. Muita gente que sofre de depressão que é considerado o mal do século por causa dos altos índices de ansiedade que o deprimido tem. Muita gente, até hoje, mais de 20 anos da virada do milênio, ainda fala que é questão de frescura. Coisa de gente que não quer pegar no trabalho. Coisa de gente que não quer dar duro na vida. Coisa de gente fracassada. Coisa de gente imprestável. Coisa de gente malandra que quer ficar em casa. Graças a Deus, nos últimos anos, esse quadro vem mudando. E a questão da informação, hoje, ser muito mais direta, as pessoas têm adquirido o conhecimento de que é um mal, é uma doença, entendeu? Terrível. E que se abate e está se alastrando de forma espantosa em todas as áreas, em todos os lugares do mundo que você possa imaginar. Principalmente nos lugares onde não há a incidência da luz solar, porque a vitamina D é essencial para você ter um astral, um humor mais elevado. Aonde não há os países mais gelados, a depressão, o índice é assustadoramente, o índice de suicídio é muito alto, porque depressão não tratada, quase que na totalidade, vai acabar nessa questão de óbito, do falecimento da pessoa, através, infelizmente, do suicídio. Por quê? Porque a depressão é um total estado de desestímulo. Não podemos confundir depressão
com tristeza. Tristeza é um traço da natureza humana. Todos nós nos sentimos tristes. Eu mesmo, hoje, me encontro um pouco entristecido por causa da proximidade do aniversário do meu falecido pai. Me traz muitas recordações e isso me dá tristeza. É uma situação normal. Nessa situação, é normal que se sinta triste. Depressão não é isso. Depressão é um estado constante de tristeza aguda e que se vai prolongando a ponto de tirar da pessoa qualquer interesse em qualquer coisa, interesse em qualquer área, em qualquer coisa, entretenimento que você possa ter, a pessoa não responde, não reage. Normalmente, diante da falta de interesse, o deprimido, ele opta por ficar num quarto, dormindo grandes horas. Ou então desconta isso quando a depressão está ainda no começo, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa desenvolve um estado em que ela não come, há o desinteresse até alimentar, e a pessoa fica enfraquecida, debilitada na pele e osso. Ou a pessoa desenvolve uma autodefesa do cérebro, porque o cérebro sabe, no nosso inconsciente, que a depressão, ela consome muita energia. Para ela tirar a nossa disposição e interesse das coisas, imagina o gasto de energia que essa doença mobiliza. O nosso cérebro, que não é bobo e nem nada, manda para lá um batalhão, um exército, né, que está dentro de nós, de fluxo de energia para tentar reequilibrar o corpo. Quando o cérebro manda essa quantidade de energia, é natural que ele peça mais energia para você. E qual é a forma que ele pede esse municial de energia? É pedindo, gerando em você a vontade de comer, principalmente doce, que é rico em calorias, rico em energia. Daí a pessoa engorda muito, perde a forma, perde a autoestima e com isso fica cada vez ainda mais debilitado. Porque como se não bastasse o desinteresse das coisas, aquilo que ela vê diante do espelho não agrada nada, não dá vontade de sair, não dá vontade de... Tem pessoas que quando chegam numa fase intermediária da depressão, nem banho toma. Por quê? Porque ela passa a enxergar, a encarar a vida como uma tremenda perda de tempo. Você lembra aquelas questões existenciais tratadas no primeiro vídeo? O deprimido ele começa a tratar aquela teoria mais nebulosa, aquela teoria, mais fria, né? Que do pó nós viemos e do pó nós retornaremos, e que não há nesses dois polos
não há muita coisa a que se fazer, porque vai se perder com o tempo mesmo. Não interessa a vida que você possa ter, vai ser esquecida, vai para o pó, e isso acaba acarretando uma espiral de ideias negativas, levando a pessoa cada vez para o buraco e cada vez menos com vontade de fazer qualquer coisa. Vamos ver aqui causas da depressão. Ela pode ser orgânica, porque com o desenvolvimento da medicina começou a se provar que o intestino, aquilo que a gente come, interfere diretamente no nosso cérebro. Temos que selecionar melhor o que comemos. Se a pessoa já tem uma tendência depressiva, aquilo que ela come tende a influenciar diretamente no seu estado de humor. Então, a depressão, ela pode ser uma causa orgânica. Cada vez mais, as pessoas especialistas, os grandes especialistas, estão vendo que o corpo humano está interligado de uma forma quase que perfeita. Tudo está interligado. Não adianta você ir tratar um especialista de cabeça, que dependendo, o seu problema não é nem neurológico. O seu problema está na parte de como você está digerindo o seu alimento. O intestino preguiçoso, prejudicado pela má qualidade de alimentos, está interferindo na sua função neurológica. Então, se você vê que uma coisa que não tem nada a ver com o cérebro pode ser a causa de uma depressão. Outra coisa é a depressão traumática. Essa aí vem de algum trauma que a pessoa teve, um abuso que a pessoa sofreu quando era criança, um evento trágico que a criança presenciou, né? Uma experiência nefasta que a criança teve e que não contou para ninguém, e que aquilo foi brotando dentro dela até explodir na forma de depressão. Isso leva anos e a pessoa nem sabe o quanto do mal que aquilo estava fazendo dentro dela. Outra função que não pode também ser descartada e é tão importante quanto as outras é a questão espiritual. Nós sabemos, conforme eu tratei a origem do mal no outro vídeo, que uma das origens do mal são espíritos ruins, anjos rebeldes. Quando ele encontra uma pessoa, um estado deprimido, a pessoa que está deprimida, ela vai vibrar o que você acha? Ela vai vibrar positivamente ou vai vibrar negativamente? Ela vibra, faz uma vibração para o campo, manda um recado para o mundo espiritual através de vibrações negativas. Esses espíritos imundos são mestres de captar esse tipo de vibração. Quando eles encontram um sinal, eles vão na causa, na pessoa. Chegando na pessoa, o que ele faz? Ele potencializa a tristeza e o mal que a pessoa está sofrendo. Não só a tristeza, mas começa a colocar questões dentro da cabeça da pessoa, para a pessoa ficar cada vez mais abatida com ela mesma. Questões que envolvem
qualidade da pessoa que ela é. Ela passa a duvidar se ela é competente. Ela passa a duvidar se ela é realmente desejada pela família. Ela passa a duvidar se ela teve sucesso na vida, se teve sucesso profissional. Ela passa a questionar tudo. Ela vira uma verdadeira fábrica de questionamentos. E isso não é bom, isso é muito ruim. Isso está dentro do campo espiritual. Uma coisa que eu tenho que abordar, e que é muito confundido. Certa vez, eu estava num zoológico daqui da região e fui tomar um sorvete com a minha filha. Nesse local onde estava vendendo o sorvete, tinha um rádio. No rádio, o locutor estava tratando da questão da depressão, perguntando para as pessoas o que elas achavam sobre a depressão. Para minha surpresa, a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas que nunca tiveram contato com uma pessoa deprimida na família, sabe o que elas responderam? Que pessoa deprimida é pessoa que está longe de Deus. Se a pessoa tiver Deus no coração, a pessoa não fica deprimida. Essa era a mensagem que mais vezes, a resposta que mais vezes eu ouvi naquele programa. Para minha completa tristeza, porque eu sei que uma coisa não tem nada a ver com outra. É verdade que eu falei aqui do campo espiritual, que um espírito imundo, oportunista, pode potencializar o que você está passando? Pode. Mas isso quer dizer que quem tem depressão está longe de Deus? Claro que não, gente. Não tem nada a ver. A prova maior disso é que o profeta Elias enfrentou no deserto uma rainha poderosa e maquiavélica, se chamava Jezabel ou Jezebel. Cada um fala de um jeito, que eu não sei qual que é o certo, mas tem gente que fala Jezebel, tem gente que fala Jezabel. Essa rainha era sanguinária, era a pior rainha que entrou dentro do reino de Israel. Ela veio de fora. Quem trouxe ela foi o rei de Israel, que começou a se envolver com a realeza pagã, se encantou com essa beleza dessa rainha e a convidou para ir para Israel. Quando ela foi para Israel, ela levou os ídolos e os deuses pagãos para dentro de Israel. Com isso, o povo israelita, que era temente a Deus, começou, de repente, a se deparar com estátuas, monumentos de outros deuses. Isso, com o tempo, começou a ter consequências terríveis. O povo israelita, uma parte, começou a adotar o politeísmo, coisa que nunca tinha acontecido. Elias, que era o profeta da época, para cortar isso na raiz, chamou para um desafio os 40
profetas dessa rainha sanguinária. Ele fez um desafio a eles. Aquele e que o Deus atender, derramando fogo dos céus sobre o altar do sacrifício, seria considerado o verdadeiro Deus de Israel. 2 altares foram feitos. Um para Baal, que era o Deus supremo daquela rainha e dos profetas, e outro para Deus. Eu não sei quanto tempo ficaram os profetas da rainha invocando Baal, até que chegou na exaustão e deles passarem a vez para Elias. Elias, quase que imediatamente, porque ele já tinha feito atos preparatórios, orações preparatórias para atendimento, quando ele chamou Deus a se fazer presente naquele altar, caiu uma chuva de fogo e que iluminou o altar inteiro. Elias humilhou os 40 profetas da rainha, a ponto dela ficar tão enfurecida que mandou que trouxessem Elias morto diante dela. Elias fugiu sabendo disso, que estava jurado pela mulher mais poderosa da região, que liderava o maior exército da região. Gente, você imagina, já penso que uma pessoa fica desesperada quando fica jurada de morte. Imagina jurado de morte por um exército inteiro. E você sem nada para se defender, além de Deus. Nesse momento, Elias foi tomado de um desespero tão profundo em que ele estava numa caverna e estava esgotado, porque tinha vencido os 40 profetas. Estava tão esgotado mentalmente e fisicamente que ele solicitou, pediu para Deus que lhe retirasse a vida. O que é isso senão depressão, gente? Elias, um homem que Deus atendeu um pedido, tinha depressão, entrou em depressão, foi para o fundo da caverna, entendeu? E pediu para que Deus retirasse a sua vida. Logicamente, Deus não atendeu. Deus mandou um anjo. Se Deus quisesse tirar aquela agonia, aquele desespero com estalar de dedos, ele poderia fazer? Poderia. É Deus, pode tudo. Mas Deus usou o mundo aqui, físico, meios físicos. Ele mandou um anjo que veio personificado na forma de homem, e esse homem deu para Elias água e uma espécie de pão com todos os nutrientes necessários. O que Deus fez aí, gente? Ele curou, ele estava tentando curar a depressão, começando o tratamento de curativo de depressão de Elias pela forma orgânica que eu tinha te falado, nutrientes. Elias comeu, depois recebeu a ordem do anjo para dormir, descansar. Repouso é o quê? É um refrigério, é um abastecimento emocional, mental. Você dormir, você recarrega o seu cérebro. Depois que Elias acordou, o anjo ficou conversando com ele. A Bíblia diz que o anjo começou a recordar todas as façanhas que Elias até então tinha feito.
E que se ele tinha chegado até agora, não seria agora que Deus iria o abandonar. Deus estaria com ele até o final. O que Deus estava fazendo nessa hora? Através do seu anjo. O que é isso? Um anjo conversando com Elias, organizando melhor as ideias dele. Terapia, gente. Nada mais é do que hoje corresponde uma terapia, uma psicoterapia. Deus curou Elias. Depois disso, logicamente, ele ficou bom, recuperou todo o vigor, né? Mas Deus usou meios naturais desse mundo para curar a depressão de Elias. E repito, encerro dizendo, depressão não tem nada a ver com afastamento de Deus, porque além de Elias, trazendo para o mundo moderno, nós sabemos que vários padres, pastores, líderes religiosos enfrentaram esse mal. É de conhecimento de todos que essas pessoas até hoje estão em tratamento. Pessoas altamente qualificadas, pessoas altamente preparadas e pessoas altamente ligadas com Deus. Da onde que se tira essa ideia de que depressão não tem nada a ver com Deus? Não se mantém, não se prevalece não tem base, nem científica, nem bíblica, nem espiritual para isso. E as pessoas tendem a falar sobre isso. Não fale, quando for falar alguma coisa para um deprimido, não atrele isso à questão de ausência de Deus. Porque você vai, em vez de estar ajudando, você vai estar atrapalhando. Você vai empurrar essa pessoa cada vez mais para o buraco. Imagina uma pessoa que já está deprimida começar a achar que ela está abandonada por Deus. Então esse vídeo é de uma pessoa que já passou por isso e que já teve experiências nesse sentido, de várias pessoas atrelarem questão religiosa, principalmente ligadas a Deus, a uma falta de presença de Deus. Para não falar que é falta de Deus, eles nunca falam que você está com falta de Deus. Eles falam que você precisa ir para a igreja. Se você for para a igreja, você vai melhorar. Mas isso nada mais é que uma forma sutil de dizer que sua depressão é porque você está longe de Deus, que Deus está longe de você. Às vezes a pessoa está em casa, numa corrente de oração que você não faz ideia, gente. Pedindo para Deus misericórdia todos os dias. Fazendo jejum todos os dias. Às vezes, muito mais perto de Deus do que aquela pessoa que está aconselhando. Então, não façam isso, tá? Porque em vez de ajudar, atrapalha ainda mais. Tá ok? Vai dar 30 minutos ou vai estourar o tempo. Eu falei que ia ficar um pouquinho mais curto, mas não tem como tratar essa questão sem abordar todas essas nuances que eu tentei passar para vocês. Vamos para um próximo vídeo, que vai ser um assunto mais agradável, eu prometo. Se for um assunto desagradável, sim, mas importante, muito importante, principalmente se for compartilhado com várias pessoas que estão passando por esse mesmo problema, tá bom? Um beijo no coração de vocês e vamos para o próximo vídeo.